Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, certo? Essa videoaula vai tratar de uma outra fase, de um outro período histórico da filosofia, que é a Idade Moderna. Nós vamos compreender os estudiosos, os filósofos, os pensadores da época moderna e através das duas correntes filosóficas do período, que foi o racionalismo e o empirismo. Quando pensamos na época moderna, nesse período da filosofia moderna, nós devemos pensar que a Idade Moderna ela tem a revalorização do ser humano e da natureza, certo? Então, a época moderna ou a Idade Moderna, ela é mais ou menos meados do século XV para o século XVIII. Então, nesse momento na Europa, se tinha muitas transformações no âmbito social, econômico e político. Por exemplo, na questão socioeconômica, era uma passagem da época feudal para o capitalismo. Vocês sabem que na Idade Média, quem tinha terras, né, quem tinha feudos, eram as pessoas que tinham riquezas naquele período. E aí, nesse período, se tem a questão do que o homem ele criou, né, aqui na época moderna, que é o momento onde surge o capitalismo, né, uma passagem particularmente lidando com o comércio, o estabelecimento das rotas comerciais, o predomínio do capital comercial, onde começa a ter novas classes sociais, né? Sai aí partindo para questões de revoluções mesmo, industrial. E aí a gente tem a questão da divisão, né, em classes, que na época medieval tinha outras classes, e aqui se tem principalmente a burguesia e o proletariado, né? E tem essa divisão também por classes. No campo político, o poder dos reis estava nos estados nacionais modernos, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. E aí, nesse cenário, nós podemos perceber a prática econômica, o sistema econômico do mercantilismo. Além do mercantilismo, foi uma época também das grandes navegações e a expansão comercial marítima, que nesse processo deu origem a novos mundos, né, a novas descobertas, no caso, e a colonização principalmente da América. E aí, assim, quando eu me refiro a mercantilismo, eu me refiro a um sistema econômico que foi um momento de transição do modo de produção feudal, né, onde tinha posses de terras, para a produção capitalista, que é justamente o momento que se tem o acúmulo de metais preciosos, que era o ouro e a prata. E quando eu me refiro às grandes navegações, eu falo dessa transição também, né, da Idade Moderna, onde o ser humano ele tem mais autonomia, né, onde o ser humano ele tem mais ele tem mais revalorização, ele pode buscar novos conhecimentos. E aí iniciou-se por Portugal, certo? Portugal, que era um estado absolutista, que era um estado nacional na época, e outros países como a Espanha, como a Inglaterra e a França também partiram nessas grandes navegações. Essas grandes navegações, elas foram conhecidas como uma expansão marítima, né? Eles saíram em busca de lugares, né? De novas descobertas, e aí a partir desses lugares que eles encontraram, eles exploraram, que foi mais ou menos no século XV para o século XVI, certo? E aí, a partir disso, conheceram terras desconhecidas, e entre elas o nosso continente, que é o continente americano. Nós podemos perceber a influência, por exemplo, de Portugal aqui no nosso país, e da Inglaterra nos Estados Unidos. Então, existe essa expansão marítima, esse comércio marítimo, essa exploração que se deu também nesse processo de transição, né, do finalzinho da época medieval para o início da época moderna. E aí foi século XV para o século XVI, que é onde o ser humano ele passa a explorar novos territórios e novas riquezas. Devemos destacar também aqui as revoluções que aconteceram na época moderna. A Revolução Francesa, né, na questão dos ideais de liberdade, fraternidade, igualdade. A Revolução Industrial, onde se tem o início, né, propriamente do capitalismo. E também podemos perceber a transição do momento teocêntrico, né, da expressão teocêntrica para a expressão antropocêntrica. É onde, com a Reforma Protestante, a Igreja Católica ela começou a ter menos influência e, consequentemente, nesse processo de transição,
Deus deixou de estar no centro de tudo e o homem passou a estar no centro das coisas, né? Passou a ter a sua liberdade de expressão, né? De poder buscar novos conhecimentos e novas investigações científicas. Então, foi uma transição teocêntrica, né? Deus no centro de tudo, né? Que tinha Deus como centro de tudo, a época medieval, para a modernidade. A modernidade, ela se destaca pelo antropocentrismo, pela antropocêntrica, que é justamente o homem como centro de tudo. É onde o homem, ele passa a buscar novos valores, buscar novas investigações científicas. E aí, nesse período também surge o Renascimento, que teve uma grande influência do humanismo, que envolveu vários intelectuais, certo? E artistas da época. Dentro desse contexto também ocorreu o desenvolvimento de uma filosofia laica, né? Como se tem a transição de sair da religião para o homem ser mais independente, parte daí também uma filosofia laica, que não tem a presença religiosa, né? O chamado Estado laico, onde os governantes eles poderiam governar sem ter a presença, né, a influência religiosa na sua capacidade de intervir no mundo e organizar a sociedade da época. Então, a filosofia laica ela surge nesse momento e até hoje, né, os estados modernos, as políticas, os estados políticos que têm como base o laicismo, a presença não religiosa é tida desde a época moderna. O Renascimento, que era um movimento cultural, ele contribuiu muito nesse período para envolver, no caso, princípios que tinham como base, né, a cultura greco-romana, voltar aos ideais grecos-romanos, né? Então, era um momento que impulsionou a confiança nas possibilidades da razão e da liberdade, onde se questionou princípios, né, religiosos, né, no caso, é onde se rompeu com os desígnios religiosos. E aí nós podemos perceber que esse movimento ele foi iniciado na chamada Península Itálica, em meados do século XIV. Envolvia vários artistas e intelectuais de diversas áreas, tá? E eles defendiam o estudo da cultura greco-romana e exaltavam o ser humano e seus atributos, né? Principalmente com a questão da razão e com a questão da liberdade. E a partir disso, se teve os estudos, né? A retomada dos textos clássicos gregos. Tanto que, nessa época aí, pensadores do Renascimento, eles tiveram grande influência dos clássicos, né? Dos filósofos clássicos da época, da antiguidade grega. Então, o Renascimento, que foi um movimento cultural, ele criou bases conceituais e de valores que favoreceram a ciência, impulsionando justamente as possibilidades da razão, né? E partindo dessa nova mentalidade racional, o ser humano ele aguçou seu espírito de observação sobre o meio que ele vivia, sobre a natureza. Então, é assim que nós vamos compreender, né, o momento onde a ciência ela começou a ter uma nova mentalidade, propriamente, as ciências naturais e as ciências exatas. Partindo dessa perspectiva de pensamento, de ciência, nós temos, na história da filosofia moderna, duas correntes filosóficas, que é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, como o nome já diz, ele tem ênfase na razão, certo? Papel da razão no processo do conhecer, né? De interpretar e compreender a natureza. Então, é um destaque para essa época aí, essa ênfase do racionalismo. O empirismo, ele parte justamente na experiência dos sentidos, na experiência do sensível. Então, foi um processo de conhecimento através do que os sentidos proporcionavam. E aí nós temos essas distinções entre os pensadores da época, que no caso o racionalismo ele é conhecido pelo René Descartes e Pascal, Spinoza e Leibniz. O empirismo é conhecido pelo Francis Bacon, Hobbes, Locke, Hume e entre outros, né, que nós vamos compreender ao longo desse conteúdo. As duas correntes filosóficas, elas têm ênfase na teoria do conhecimento. Então, assim, foi uma maneira de se compreender, de se investigar, de ter uma nova descoberta de novas verdades
através de dois princípios diferentes, né? No caso do racionalismo, tem a ênfase na razão, que é justamente partindo das ciências exatas, né, através do conhecimento lógico, conhecimento matemático, e o empirismo através justamente da experiência do sensível, dos sentidos, né, que é justamente as ciências naturais, aquilo que vai nos proporcionar, né, através do experimento, do que é comprovado. E aí nós temos essa distinção entre as duas. O racionalismo, basicamente, ele foi responsável pelo crescente interesse pelo método, né? O René Descartes, ele passou por um sistema, por uma metodologia, para se chegar a uma verdade, né? Nós conhecemos como a dúvida metódica. E no caso dos empiristas, eles também passaram por experimentações, né, a busca de compreensão também, para poder, através do que os sentidos proporcionavam, chegar à conclusão de algo. Então, nós vamos compreender um pouquinho de cada, certo? Cada pensador do período, entender um pouco sobre Descartes, né, com a dúvida metódica, Francis Bacon com a teoria dos ídolos, John Locke, conhecido pela sua famosa frase que é a mente humana é uma tábula rasa ou uma folha em branco, né? Rime também pelas impressões e as ideias, e é isso que nós vamos compreender ao longo dessas videoaulas, tá certo? O racionalismo é uma corrente filosófica da Idade Moderna, conhecida por englobar as teorias que enfatizam o papel da razão no processo de conhecer. O principal, né, pensador dessa corrente foi René Descartes. René Descartes, ele é conhecido como o pai da filosofia moderna, porque ele queria encontrar, nesse período, um método seguro, que conduzisse a uma verdade que não fosse duvidada, né? E aí, por ser matemático, a sua principal base de conhecimento foi justamente a inteligência, a consciência. Então, a partir disso, ele começou um processo metódico, um processo de dúvida, que é conhecida pela dúvida metódica ou dúvida hiperbólica, que é uma dúvida exagerada, que ele começou duvidando de tudo, até mesmo da própria existência dele. Então, o racionalismo ele vai ser baseado na busca da certeza e da demonstração, né? Nós vamos iniciar com o pai da filosofia moderna, com o pensador considerado do racionalismo, né? Que é conhecido pela sua dúvida metódica, pela dúvida exagerada, que ele teve grande influência do mundo das ideias e do mundo sensível de Platão, né? Que Platão ele coloca essa distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, que no caso o mundo sensível seria aquele colhido pelos sentidos, aquele que nos leva ao engano, e no caso o inteligível ele é um mundo pelo processo de pensar, pela alma, pelo espírito, é algo que é certo, é algo que é eterno. E aí o René Descartes ele fez um processo metodológico de dúvida. Ele partiu primeiro do que ele sabia, né, através dos sentidos, o que ele percebia, o que ele sentia, o que ele observava, e aí ele percebeu no primeiro argumento que isso era uma coisa ilusória, uma coisa que enganava. Depois ele partiu para os sonhos também, que poderiam ser algo que era ilusório. E aí, depois do testemunho dos sentidos, ele passou para afirmações do senso comum, as ideias de Deus, né, de um certo gênio maligno, um certo Deus enganador. E, por fim, ele chegou à questão da realidade do próprio corpo, né, da própria existência dele. É onde ele interrompe a cadeia de dúvidas, que é um momento onde ele se depara com a dúvida do próprio ser. É onde ele tem a descoberta do eu, a descoberta do pensamento, a descoberta da razão. É onde ele descobre o chamado res cogitantes, que é o cogito, né? O que significa o ser pensante, o puro pensamento. E nesse momento nós temos uma frase célebre que conhecemos como penso, logo existo. É o momento onde Descartes ele tem a pura certeza da sua existência. Eu existo enquanto penso. E aí, partindo dessa ideia, né, da existência dele, da questão do cogito, do pensar, da substância pensante, ele começa a investigar outras ideias que ele colheu, né, ao longo dessa dúvida, para se chegar a essa conclusão. Que aí nós temos 3 tipos de ideias na visão de René Descartes.
As três ideias de Descartes, elas são tidas justamente pelo processo metódico da dúvida hiperbólica, a dúvida que ele teve, né? Primeiro ele passou pelo que ele já conhecia ao longo da vida, né? A questão do senso comum, a questão do que o sentido proporcionava e as coisas que também poderiam estar na imaginação dele e até mesmo aquelas coisas que já tinham nascido com ele. Então, assim, a visão, principalmente dessas outras ideias claras e distintas, né, diferentes uma das outras, ela se dá em três partes. A primeira é tida como as ideias adventícias, né, aquelas ideias que vieram de fora. Então, quando ele está no momento do argumento dos sentidos, né, a questão do senso comum, do que ele aprendeu ao longo da sua vida, são aquelas ideias colhidas justamente por meio de informações que os sentidos deu. Então, essas são conhecidas como as ideias adventícias. As factícias são aquelas ideias que são criadas na nossa mente, na nossa imaginação. Nós podemos perceber que podem ser até relacionadas ao momento que você começa a imaginar, você começa a sonhar. Então, também parte pelo processo disso, né? A imaginação, quando você coloca a um ser que é perfeito, né? Então, assim, pode ter relação também com a questão de ideias relacionadas a crenças de uma divindade, né? As coisas que você pode também inventar. Já as ideias inatas, que é a principal ideia que ele trabalha, são aquelas ideias que nascem conosco, aquelas ideias que não dependem da experiência. Esse inatismo, né? Essas ideias inatas são ideias propriamente influenciadas pelo inatismo de Platão, quando Platão ele fala sobre o mundo inteligível, né? O mundo das ideias, a questão da racionalidade, o espírito humano, o que é que nasce conosco, né? Então, assim, para ele, essas ideias inatas, ela é justamente aquela ideia do pensar, né? O penso, logo existo, ele tem base justamente na questão do inatismo, na questão do código. É uma intuição pura, é algo que você percebe, que você vê o ser pensante. Não é uma ideia que vem de fora. Então, assim, quando eu penso, quando eu utilizo a racionalidade, quando eu utilizo a razão, eu posso ter como ideias inatas também a questão da inteligência, a questão do raciocínio lógico, a questão da matemática. Então, são ideias que nascem conosco, né? Então, elas não são sujeitas ao erro, elas provêm da razão, elas provêm do pensamento.